Vamos agora ao último trecho do nosso estudo da noite de hoje. Vamos ver a questão 169. É invariável o número de encarnações para todos os espíritos? Ou seja, Kardec aqui indaga se o número de encarnações para o espírito é um número fixo e se esse número é o mesmo para todos os espíritos. Vamos ver a resposta que os espíritos nos dão a esse respeito. Os espíritos dizem logo no início da resposta: não. Aquele que caminha depressa a muitas provas se forra. O que nós vemos aqui é que o caminhar do espírito, na condição de espírito, vivendo ainda no mundo de provas e expiações, um espírito ainda que reencarna na condição humana, ele passa a ter o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, ele tem a possibilidade de caminhar como quiser, para onde quiser e com a velocidade que quiser. Todas as escolhas passam a ser um livre-arbítrio. O espírito passa a ser livre para escolher para onde ir, como ir. Então, não há um número fixo para todos os espíritos. Aqueles que se empenham mais, que se dedicam mais, alcançam mais rapidamente o ponto de chegada. E continuam aqui os espíritos na sua resposta. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. O progresso nosso, meus irmãos, ele é infinito. Mas esse progresso, ele se dá em várias etapas. E nessa etapa atual em que estamos, como seres humanos, reencarnando como seres humanos, ele é elástico. E o espírito é que decide, passa a decidir com o livre-arbítrio o tamanho, a extensão desse progresso na condição humana. E esse progresso, ele é quase infinito. Ele vai muito além dos números que nós conhecemos. É um progresso que ultrapassa trilhões de anos. Então aqui estamos nós, fazendo esse progresso na condição ainda de mundo de provas e expiações. Depois iremos para outros mundos mais sutis, mas ainda como espíritos que têm a obrigatoriedade de reencarnar. Mundos cada vez mais sutis, cada vez mais elevados, e isso aí ultrapassa o número de trilhões de reencarnações. A nossa reencarnação atual, aqui neste planeta, é uma reencarnação ainda em corpos bastante grosseiros. Quando aprendermos tudo o que tivermos que aprender aqui, iremos para outros planetas a fim de reencarnar em corpos físicos ainda, de termos um perispírito ainda
físico, mas não vamos reencarnar, ou melhor, ter um perispírito de matéria, mas a matéria é muito mais sutil do que a matéria desse planeta. Então nós vamos avançando gradativamente, reencarnando em outros planetas e planetas onde a matéria é menos densa, até atingirmos a condição de não precisarmos mais reencarnar. Não termos mais, ou melhor, não termos mais a obrigatoriedade de reencarnar. E Kardec indaga na questão 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? E os espíritos respondem: espírito bem-aventurado, puro espírito. Olha só, espírito bem-aventurado. Não mais dor, não mais sofrimento, não mais erro, não mais ignorância. Olha o nosso estado que comparando com o atual, o nosso estado futuro, o que o futuro nos reserva. Espírito bem-aventurado, espírito pacificado, espírito que não tem mais o aguilhão da dor para fazê-lo avançar, como nós atualmente temos. A nossa amiga dor, a nossa mestra, é que nos impulsiona, que nos avisa: olha, anda para frente, porque a dor, ela, na verdade, é um instrumento divino para nos incentivar o caminhar para frente e para o alto. Caso contrário, sem a dor, sem o sofrimento, nós não avançamos. Isto, para mim, é muito claro. E, dentro da doutrina, isto é uma realidade, um fato real. Se não doer, nós não mudamos. Então, na condição de espírito puro, espírito bem-aventurado, não mais vamos ter a necessidade de sermos impulsionados pela nossa irmã dor. E o espírito, quando atinge essa posição, ele já mostra, ele demonstra, ele explicita toda o seu esplendor, o seu brilho, a sua luz. A sua luz brilha intensamente. Estou me lembrando agora de Paulo de Tarso, às portas de Damasco, que Jesus se apresenta a ele mostrando toda a sua luz. Se apresenta como nós realmente somos. Nós somos centelhas divinas, pontos luminosos. Quando o espírito chega a essa condição de espírito puro, ele já consegue se apresentar com todo o seu esplendor. E Paulo, diante desta visão, desta luz intensa que Jesus emitia, ele cegou. Então, nós iremos alcançar este ponto. Nós iremos alcançar este estado luminoso que nos aguarda. E o espírito, nessa condição, ele não tem mais a obrigatoriedade de reencarnar. Ele pode reencarnar e vai reencarnar
mas com uma única finalidade. Com a finalidade, eu diria, principal, que é cumprir, dar cumprimento à lei do amor, à lei da solidariedade, às leis divinas. E esse amor, ele demonstra dando as mãos, soerguendo os irmãos que ainda estão no estado de ignorância. Essa é a grande tarefa do Espírito puro. E se for necessário, ele reencarna. Reencarna muitas vezes em planetas como o nosso. Planetas ainda onde a ignorância, a violência predominam. E Jesus fez isso por nós. Reencarnou aqui, sabia exatamente tudo o que iria acontecer com ele, mas reencarnou voluntariamente, se sacrificando para nos impulsionar para a frente e para o alto. Este é um espírito puro, que não pensa mais individualmente, pensa coletivamente e reconhece que o todo vale mais do que as partes. E Jesus nos demonstrou isso, nos trazendo as orientações, nos trazendo a lei divina na sua plenitude, nos mostrando os meandros, os detalhes da nossa evolução, nos trazendo a reencarnação, que ele não pôde nos trazer quando aqui esteve fisicamente encarnado, mas ele nos trouxe através da terceira revelação, que ele prometeu o Consolador, e cumpriu. E ele veio aqui nos lembrar, e não só nos lembrar, mas ampliar o leque de informações que naquela época não poderiam ser dadas. Então vejam a tarefa de sacrifício. Mas para Jesus isso não era nenhum sacrifício. Jesus não teve nenhuma ação nossa que pudesse feri-lo. Ele não se fere mais. Ele não se deixa mais elevar por vaidades, por erros, por falhas de caráter. Então, ele está sempre pacificado no seu interior. O que nos impede de sermos pacificados internamente é a nossa ignorância. O nosso caráter é distorcido. Como Jesus não tinha isso, ele não se feriu com nenhuma das injúrias que recebeu. Então, o Espírito puro, ele pode demonstrar todo o seu esplendor, mas ele pode, quando se trata de dar as mãos aos irmãos caídos, ele pode e ele faz com muito bom ânimo, com muita alegria, este sacrifício de se revestir de um perispírito, de se revestir de um corpo físico, a fim de auxiliar aos seus irmãos que estão mais atrasados no caminho da evolução. E aqui fechamos o nosso estudo da noite de hoje. Eu espero que ele seja proveitoso para todos nós, e eu peço perdão por qualquer falha que tenha ocorrido durante o estudo, falha de minha parte. Infelizmente, não sou perfeito ainda, sou um espírito eivado de muita ignorância. Meu grau
de desconhecimento ainda é muito alto. E eu preciso do auxílio de vocês. Se puderem me auxiliar, examinando detalhadamente tudo o que eu disse, e por favor, não deixem de me avisar. Não precisa me avisar de forma discreta, longe dos outros olhares. Eu peço que me avise aqui, no próprio estúdio. Qualquer erro que eu tenha tido, eu peço encarecidamente que me deem essa informação correta para que eu possa retificar. Infelizmente, ainda sou um espírito tremendamente imperfeito. Muito obrigado a todos vocês por terem a paciência de me ouvir. Muita paz em seus corações. Graças a Deus.